Dando início, portanto, aos trabalhos da mesa de encerramento do primeiro seminário, nós gostaríamos de convidar para que tome assento à mesa o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Convidamos o ministro Gilberto Carvalho. Convidamos também o secretário nacional de Articulação Social, secretário Paulo Maldos. Convidamos também o diretor do Departamento de Participação Social, Pedro Pontual. E convidamos a coordenadora executiva do primeiro Seminário Nacional de Participação Social, Lígia Pereira. Para variar o som. Alô? Opa, agora deu. Bem, gente, nós vamos então iniciar essa nossa plenária de encerramento do seminário, né? Ouvindo o trabalho de grupos, né? Lembrando que não se trata nesse momento de tomar nenhuma deliberação, né? É um momento de acolhimento das propostas e de sugestões que vocês fizeram nos grupos, tendo em vista a constituição, né, de um Sistema Nacional de Participação. Tudo isso será processado por nós e devolvido para todos vocês, né, com o convite de que a gente continue esse processo, não só de debate, mas de implementação das ações visando a constituição do sistema. Então, eu vou passar a palavra para a Lígia, que vai ir chamando os grupos, lembrando que nós combinamos, no máximo, 5 minutos para cada relator. Sabemos que isso não retrata toda a riqueza do grupo, da discussão, mas essa riqueza a gente pretende retratar no relatório que será encaminhado para vocês. Tá? Funciona? Funciona. Gente, só para não passar batido, informar a vocês o seguinte: o tempo todo nós fomos perguntados, quando a gente vai ter acesso a esse vídeo, quando a gente vai ter acesso ao conteúdo das apresentações. Nós vamos organizar tudo e, em breve, vai ser disponibilizado para vocês. Nós estamos com todos os contatos de vocês, vocês também têm os nossos, né? E nós vamos informar o momento e a forma, tá, que vocês vão ter acesso a esses documentos. Outra coisa importante, assim que a gente conseguir consolidar, né, os relatórios, agradeço a todos os relatores aqui que estiveram presentes nos ajudando a registrar esse primeiro encontro Governo e Sociedade para a discussão do tema participação social, nós vamos publicar os anais deste primeiro Seminário Nacional de Participação com a contribuição de todos vocês, e todos vocês vão receber. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Por uma questão de horário de avião, o primeiro grupo a se apresentar vai ser o grupo que se reuniu na sala San Diego, cujo coordenador foi o Maurício. Se apresenta, Jorge. Maurício foi o coordenador do grupo. Opa, desculpa. Eu fui o relator, meu nome é Jorge, sou do Grupo de Políticas Públicas para Acesso à Informação, da Universidade de São Paulo. Opa! Meu nome é Jorge, eu sou do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação, da Universidade de São Paulo. Vou tomar assento ali, tem uma cadeirinha para mim, vou ficar de pé mesmo. Bom, vamos lá. Um momentinho. Eu agradeço, jogo rápido. Tá? Temos aqui um gentleman. Obrigado, viu? Bom, a primeira pergunta sobre como foi o debate sobre como deveria ser o Sistema Nacional de Participação Social, né? Então, eu fiz uma série de tentar resumir em algumas formulações, né, indicações para esse sistema, né? Então, o sistema deve organizar diferentes grupos e setores da sociedade civil, fortalecendo uma visão intersetorial e transversal, focalizando objetivos e estratégias comuns.
O sistema deve ter um papel articulador dos diferentes sistemas municipal, estadual e nacional, superando as barreiras de diálogo. Foi citado exemplo de comissões, de conselhos municipais, né, como saúde, educação, que não se falam, né? Então, ia suprir essa necessidade. Deve classificar e qualificar as demandas e ajudar a organizar a oferta das ações do governo. Deve garantir a fidelidade em relação às demandas da base. O sistema deve ser dinâmico, garantindo as especificidades e necessidades de cada componente social dele. Deve ser poroso e aberto para na sua construção e estimular a colaboração. Deve prover a inclusão de novos atores sociais e prover o acesso à informação para que a participação seja qualificada. Deve contemplar o estímulo através do financiamento à participação social. Deve gerar e apoiar os conselheiros em sua competência e ações. O sistema deve permitir o acompanhamento das ações que ocorrem no país, provendo o acesso a essa informação. Uma observação. Apesar de a gente falar em ação aqui, que parece com a segunda questão, a gente estava pensando como deveria ser os princípios para a constituição desse sistema. Então, agora vem a segunda questão, que são as ações de forma concreta, né? Aí a gente, eu peço, vou pedir licença, né, para os colegas que estavam no grupo de trabalho. Eu consegui resumir em 5 ações, né, e eventualmente depois mando e-mail para a organização, se por questão de tempo, se eu conseguir fazer de forma correta, né? A primeira das ações que seriam até 2014 para ser priorizadas, né, no sentido de avançar na articulação desse sistema. Primeira delas, mapear os diferentes canais de participação social existentes e mobilizar estados e municípios para adesão ao sistema. Segunda, promover o debate sobre o direito à participação social, muitas vezes discriminada ou não reconhecida pela sociedade, e assim estimular a formação, a organização de eventos que incitem a participação social. Promover um fundo de participação social para buscar reduzir o desigual acesso a recursos e meios que a sociedade oferece para a participação social, apoiando as ações das organizações locais. Promover entre os gestores a participação como um direito e como um método de governança democrática. Porque muitas vezes os gestores não reconhecem isso. Foi uma discussão do grupo nosso lá. Implementar um sistema de informações transparente e participativo a partir das novas mídias. E aí ficaram 2 colocações que entrariam como métodos, né? A primeira, o colega colocou lá, que é promover um fluxo contínuo de diálogo para as novas formas de participação, né? Ou seja, o sistema tem que ser dinâmico, para que os grupos que vão ingressando no sistema, além dos que já estão, vamos dizer, né, sistemas entre aspas, né, grupos que já são consolidados, fóruns que têm intersetoriais, quer dizer, quem for entrando possa realmente participar, não se sinta excluído. E a segunda sugestão, pensando em método, né, é construir progressivamente as metas de atuação, ou seja, não pensar desde o princípio como metas rígidas, mas senão ao longo do processo ir construindo e reformulando as mesmas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jorge. Vamos chamar, então, o relator do grupo que foi coordenado pelo Daniel, que estava aqui no auditório. Quem é o relator, Dani? Eu trouxe aqui o computadorzinho, bem moderno. A luz aqui, deixa eu sair daqui. Ficou na frente aqui. Meu nome é Maristela, eu sou assistente social, atualmente presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Santa Catarina. E também estou fazendo o curso de conselheiros nacionais. O nosso grupo foi um grupo assim que teve bastante ideias, um grupo bem criativo e, dentro do possível, com todas as ideias que o grupo teve, nós conseguimos sintetizar nesse material.
Bom, o que nós conseguimos entender sobre Sistema Nacional de Participação Social? Sistema seria um conjunto de métodos e estruturas que ordenam fluxos de entradas e saídas, capaz de alcançar todo e qualquer brasileiro e brasileira para ser protagonista, contribuindo efetivamente com a formulação, planejamento, execução e controle nos espaços de decisão de políticas públicas. Foi esse o nosso entendimento que o grupo conseguiu, com todas as ideias, sistematizar. Bom, ações para se concretizar isso em 4 anos. Entendemos que, primeiramente, nós teríamos que elaborar um diagnóstico que identifique, com identificação de problemas e construção de indicadores. Um segundo ponto que a gente observou aqui é iniciar ações de interação sobre participação e orçamento, incluindo curso de formação, programa de disseminação da cultura de participação social, que isso esteja incluso. E um terceiro aqui que a gente juntou, aqui ficou um pouco confuso, se você puder me ajudar, que aqui eu fiquei meio... A criação de processo participativo de gestão com planejamento que culmine na Conferência Nacional. E um outro aqui foi a questão da edição de um marco regulatório imediato que fortaleça os mecanismos existentes. Era isso, então, que o grupo conseguiu sistematizar. Obrigada. Obrigada. Chamar o grupo que estava na sala New Orleans, coordenado pelo Adilson. Como é o nome do senhor? Se apresenta, por favor. Peça a Cesar. Pode. Se ele estiver funcionando. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Cesário Silva, sou do governo de Sergipe, do estado de Sergipe, e também represento o Movimento Evangélico Progressista como secretário-geral nacional. Nosso grupo, eu gostaria de pedir permissão à mesa para colocar os nomes dos presentes do nosso grupo. Um grupo bastante interessante, onde houve, inclusive, polêmicas, mas uma polêmica que redundou, talvez, no consenso, pela compreensão do... Tá, 5 minutos. Murilo Diniz Rocha, Jorge Eduardo Durão, Gete Borges, Ângela Maria Lute, Gustavo Francisco, Orildes Maria, João Elias, Hermilo Domingues, Cátia Pereira, Marcos Roberto, Ana Paula Ribeiro, Gisele Regina, Ana Caroline, Leonardo Sangali e Wagner Caetano, que nós tivemos a honra de recebê-lo lá. Os dois temas que foram apresentados, as duas perguntas ou textos para a gente desenvolver, tomando como referência, que é o primeiro texto, tomando como referência a conferência e debates realizados nesse seminário, e de acordo com as experiências de todos, vamos debater o que se entende por Sistema Nacional de Participação Social. Nós, então, colocamos a importância da inclusão da participação em outras áreas, sobretudo econômica, ampliar para todas as áreas políticas. Inclusão de outros atores sociais e econômicos, incluir diferentes e divergentes empresários, desde que aberto à participação. Foi um dos pontos que foi polêmico. Ampliar o termo de participação social para popular ou cidadã. O sistema deverá ter como centralidade o ciclo orçamentário, ou seja, o PPA, LDO e a LUA.
inclusão de outros poderes e níveis de governo, executivo, legislativo e judiciário, garantindo a capilaridade, garantir condições de participação aos diferentes segmentos, transformar métodos de governo em política de Estado, discutir metodologia de construção do sistema. Deve incluir o cidadão que não atua em entidades ou movimentos sociais, garantir efetividade de todos nas conferências. Deve ser construída com os canais que já estão consolidados, referente às conferências. O segundo enunciado aqui foi a partir dos espaços e canais de participação social, a ponto de 3 a 5 ações que, até 2014, devem ser priorizados no sentido de avançar na integração, articulação e organicidade da participação social. Primeiro, regulamentação para o plebiscito e referendos. A criação de um documento de leitura prévia para a apresentação nos estados e municípios, quer dizer, a metodologia de conferência para a criação do sistema. Reafirmar a legitimidade das organizações da sociedade civil, garantir a não criminalização das ONGs. Criar uma comissão ou grupo de trabalho que envolva os segmentos presentes no seminário, na elaboração da metodologia do sistema de participação popular. Envolver as experiências existentes de gestão participativa das diferentes esferas de governo. Estimular a disseminação de experiências de gestão participativa de orçamentos nos municípios e estados. Muito obrigado. Quanto trabalho temos pela frente, hein? O próximo é o grupo que estava na Sala Califórnia, sob a coordenação do Herbert. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Mayra, venho do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte represento o Conselho da Assistência Social, o CEAS, do Colegiado de Gestores Estaduais do Rio Grande do Norte também, o COEGEMAS, e aqui nesse seminário participo como aluna do curso de Conselho Nacional, né? Promovido pela Secretaria e através da Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso grupo... Tá bom, perdão. O nosso grupo teve várias discussões, foram discussões muito positivas, mas nós conseguimos sintetizar as ideias e trouxemos aqui algumas propostas, né? Dentro das ações que foi vista pelo grupo, a gente viu a questão do reordenamento dos diversos elementos existentes que favorece a participação social, integração dos segmentos que compõem a sociedade, e aí a gente viu a sociedade civil organizada e também as pessoas que não estão em uma organização, que esse plano seja construído de baixo para cima e que as decisões influenciem todos os níveis da federação, horizontal, essa formatação do sistema seja horizontal e vertical, participação como direito e uma representação geracional. Essas foram as ideias discutidas e, a partir dessas ideias, foram propostas várias questões e as questões escolhidas, as que foram tomadas como as propostas prioritárias do grupo, foi a capacitação e sensibilização e troca de experiência, seminários, redes, fóruns. A gente já sabe que já existe essas formas de capacitação, mas que realmente isso se intensifique.
coordenação a partir de políticas com participação social, e aí a gente teve como exemplo os territórios da cidadania, né, os orçamentos participativos, o PPA, a LDO, os grupos de trabalho. Então, foi proposto também que da impossibilidade de estar se juntando todos os segmentos para discutir, mas que seja formado grupos de trabalho, e nesses grupos de trabalho que a gente não esqueça das regionalizações, né, que seja composto por todas as regiões do país, né, disponibilização e acesso a informações públicas é outra questão muito discutida no grupo. É que os próprios ministérios eles façam uma interação entre si para que realmente as políticas propostas sejam em comum a todos. Às vezes, vários ministérios trabalham as mesmas propostas, né? Então, a disponibilização e acesso das informações e a identificação e mapeamento das lideranças, né? Então, que eu acho que já foi discutida aqui quando foi levantada a questão de diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico, mapear, identificar essas lideranças para estar participando da formatação desse sistema. Muito obrigada. Obrigada. O próximo grupo, que estava sob a coordenação do William e da Iracema, na sala Los Angeles. Roseli Goffman. Representando meu grupo, excelente, aliás, e que há muita coincidência nas coisas que estão sendo faladas aqui, e o Conselho Federal de Psicologia também, e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. As questões para debate, né, dentro do sistema, a primeira discussão que a gente fez foi em torno do próprio nome sistema, se seria sistema ou rede. Né, até que ponto o sistema está condicionado a uma lógica matemática, até que ponto rede tem uma lógica mais social, foi a primeira discussão que fizemos. E aí colocamos alguns princípios, não queremos mudar o nome, mas queremos fazer essa reflexão. Multidimensionalidade como princípio, da gente entender que o local ele não está resumido apenas ao urbano, mas ele está também... o local se divide em rural e urbano. E a articulação é nacional do sistema, mas que ele contemple tanto o local quanto o nacional. Que ele contemple diferentes públicos, vários conteúdos e linguagens. Aí tivemos um discurso sobre a questão de fazer uma apresentação que possa usar do entretenimento como forma de atração de outras populações, especialmente os sem. Né, os sem, quer dizer, seria uma linguagem, por exemplo, foi até sugerido usar um mamulengo na abertura, fazer alguma coisa interativa ou de entretenimento para poder contemplar as populações que naturalmente não conseguiriam ter um entendimento de um sistema numa linguagem mais dura, vamos dizer assim. E o objetivo do sistema seria produzir, acumular e publicizar dados sobre os diferentes processos participativos, influenciar nas diferentes políticas, superar a fragmentação da participação social, incluir novas formas e expressões participativas a partir desse princípio não homogeneizador. E a abertura seria o princípio básico dele. Contemplaria uma participação popular e cidadã e a participação como método e como direito, avançando, né, para a formulação de planos de participação. Facilitaria a gestão ou fortaleceria a participação na sociedade, considerar territorialidades, unidades federativas, especificidades locais e regionais. Contemplar também a diversidade, questões de geração, de gênero e de raça. Foi também observada a questão da participação nas ações junto ao Poder Judiciário, Justiça e na questão das polícias. Um diálogo entre todos esses poderes da nossa sociedade. Canais executivos abertos à participação, inclusive na questão internacional. Foi uma sugestão que a gente não tinha mencionado no início, mas que foi colocada depois. Articular com a legislação internacional de participação social. Educação participativa, mecanismos para além do que já se participa, princípios mobilizadores, facilitação do controle social,
e a gente falou em prestação de contas, e que transparência não é necessariamente prestação de contas, falamos assim no controle social mesmo, dele ter o próprio controle social por dentro dele. Agora, as ações priorizadas é mais curtinho, especialmente por meio de uma campanha publicitária pró-participação social. Essa campanha publicitária usaria os veículos, né, mais vistos, televisão, mídia, internet, rádio, né, e ela também incidiria não só para capacitar pessoas que não participam desse processo, mas também a atores sociais e governamentais. Também participaria, fomentaria essa participação, que também a gente acha que tem que ser qualificada, tem que ser formada, dos atores sociais e governamentais. Política de Estado de participação, planos correlatos, quer dizer que tem que ser uma política de Estado, que não adianta a gente que esse governo tenha manifestado toda a força em relação à participação social, se isso não passar a ser uma política de Estado. Garantia de recursos públicos para o financiamento dessa participação, avanço e oficialização do marco regulatório das organizações sociais, houve até uma sugestão de moção, e o financiamento público regulamentado para os órgãos participativos. Avançar na democratização do ciclo orçamentário federal, que é o PPA, as pessoas que já participaram acharam importante essa democratização. Organizar um grupo de trabalho composto por vários atores governamentais e civis com experiência em participação. Materializar a definição em um documento base, se sistema, se política nacional ou se outra figura jurídica. E formatar uma proposta para a disseminação dos conteúdos e debates como processo nacional de consulta presencial e virtual. É isso. Obrigada, Roseli. O próximo grupo é o grupo que se reuniu na sala executiva 5, sob a coordenação da Enaile. Boa tarde. Primeiro dizer que o grupo fez uma discussão bastante concentrada, mas muito interessante e muito acalorada. E nós tentamos fazer algo bem conciso de síntese. Em primeiro lugar, que o grupo, ao discutir a concepção, percebe que tem uma grande sintonia com os valores, com a proposta que foi apresentada pelos palestrantes aqui hoje pela manhã, né? Então, que a questão central mesmo é a busca da articulação dos diversos canais de participação institucionais existentes, garantindo essa diversidade de setores, de regiões que possam dialogar dentro desse sistema. E a importância de que isso represente um método de governo e uma política de Estado para que a participação efetivamente possa construir, né, transformar a cultura política que nós temos no país. A necessidade, do ponto de vista da concepção, ainda de, nesse processo da construção, de que sejam clareados os conceitos, os sentidos e os significados das palavras, né? Porque, como é amplo, então ele deve garantir que exista um compartilhamento dos sentidos. Não que todo mundo tenha que concordar exatamente com tudo, mas que cada um saiba diferenciar os sentidos e os significados das palavras que estão sendo utilizados. Que o sistema ele tenha uma preocupação com a dimensão local, com o município, porque um sistema nacional ele tem que ter essa forte base local, municipal, como uma representação que lhe dê sustentação. Há a preocupação também de extrapolar o específico, mas respeitando e garantindo que as especificidades, todas elas, possam estar representadas e consideradas no sistema. Outra questão é que a dimensão do controle social deve ser explicitada, né, considerando que o controle social ele é uma conquista
da construção democrática no Brasil, né, de que a sociedade civil possa controlar as ações do Estado. Então, que isso fique explícito quando se fala das dimensões do monitoramento que já está previsto nas propostas iniciais apresentadas aqui. E uma última preocupação é a questão do pluripartidarismo, né, que fique explícito que essa é uma iniciativa pluripartidária, e do sem partido também, que ela acolha todos e todas no âmbito do sistema. As ações propostas pelo grupo, uma primeira é de criar um grupo permanente para debater e elaborar a proposta de metodologia e que possa novamente ser apresentada num espaço e num fórum amplo como este. Utilizar as novas mídias para reforçar a participação e estimular a participação. Inserir o Sistema Nacional de Política Social na plataforma da reforma política, envolver gestores das diferentes instâncias, né, dos estados e dos municípios neste debate da construção do Sistema Nacional, assim como envolver representantes dos poderes legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, né, considerando que essa é a base da democracia e que é necessário que eles estejam envolvidos nesse processo da construção metodológica e de concepção do Sistema Nacional. Espero não ter esquecido nada. Acho que é isso. Obrigada. O próximo é o grupo que estava reunido na sala executiva 4 sobre a coordenação do Magela. O relator é o GEL. Boa tarde. Sou Gel Brito, do Centro de Teatro do Oprimido, uma ONG. Bom, muitas das coisas que foram ditas estão se repetindo, que eu acho que é interessante, e algumas novas. Nossas contribuições. Obrigado. O sistema deve contemplar a lógica da participação como um direito. O local deve ser fomentado para que o sistema seja efetivo, ou seja, a partir do município. É necessário estimular momentos de encontros entre diferentes temáticas e políticas públicas, momentos interconferências, ou conferências das conferências, momentos de encontros dessas diferentes conferências, justamente para quebrar essa lógica do corporativismo, do pragmatismo. O sistema precisa contemplar ações educativas de controle e decisões em diferentes níveis, por exemplo, desde as conferências. A coordenação do sistema poderia ser promotora e estimuladora das ações em outros níveis nacionais. Deve existir transparência e disponibilização das informações. Sistema de acompanhamento e monitoramento mais eficiente, responsabilização do Estado. O Sistema Nacional de Participação deve contemplar o nível federal, distinguindo o nacional e federal. Pensar sistema é pensar diferentes níveis de governo e institucionalização para que isso ocorra ao longo do tempo, uma perenidade. O sistema deve contemplar outras instituições, o legislativo e o judiciário. O sistema deve contemplar a participação individual. O sistema deve contemplar a diversidade cultural para a construção do sistema. E aqui as nossas propostas: estimular no planejamento político-pedagógico da escola, desde o princípio, a participação social em diferentes níveis e momentos da vida escolar. Colocar o debate desde o princípio. Ter um espaço de debate e decisão em cada conferência de porcentagem do orçamento de programas dos ministérios envolvidos, construído assim um processo de orçamento participativo federal. O Sistema Nacional de Participação Social deve abranger novas formas, virtual ou presencial, organizada ou individual e etc. E
novas linguagens artísticas, culturais e digitais de mobilização social e deve ser coordenado interdirecionalmente, jovens e experientes. O Sistema Nacional de Participação Social deve ser uma política de Estado e não de governo. Nesse sentido, deve ser criado uma lei nacional para normatizar esse sistema. Criar instâncias nos diferentes níveis nacionais responsáveis pelo monitoramento do sistema. A ideia do centro de referência. Só que aqui a gente se deu a liberdade de sermos mais poéticos e mudarmos um pouco. Sugerimos um nome diferente, que nós temos muitos centros de referência. Então, entre os nomes surgiu a Casa do Diálogo Social. Essas instâncias que devem articular, desde o momento da deliberação, a responsabilização, a implementação, chegando à prestação de contas. E realizar formação continuada nos diversos níveis nacionais com o tema da participação social, contemplando gestores e cidadãos, governo e sociedade, aprendendo e ensinando mutuamente em diálogo. E uma solicitação que até a Roseli também fez, que o grupo fez, de fazer uma moção, uma carta na plenária contra a criminalização das entidades da sociedade civil. Muito obrigado. Obrigada, Gel. Para finalizar os trabalhos em grupo, teve um grupo, que é a turma do digital, que tem uma proposta de mediação digital, de que forma ela pode ser incorporada ao Sistema Nacional de Participação Social. Quem vai fazer essa apresentação é Henrique Parra. É, 5 minutos. Bom, eu sou Henrique Parra. Esse grupo, na verdade, ele emergiu, né? Ele começou no almoço, a gente começou a almoçar, começou a se juntar um monte de gente, alguns projetos conhecidos. Aí alguém passou e falou, bom, acho que isso é um grupo, a gente passou uma lista de assinatura e se propôs a fazer algum tipo de relatório. Esse tipo de relatório, eu vou até pedir desculpas no finalzinho, mas ele vai começar com uma dinâmica, tá? Como todo mundo aqui é uma pessoa, a gente já começou do primeiro elemento da nossa ontologia. Agora, eu queria que todo mundo que já apresentou alguma proposta ou apontou um problema sobre a sua cidade ou para melhorar o seu estado ou país, levantasse a mão direita. Todo mundo que já teve uma causa. Ótimo. Beleza. Agora, todo mundo que já apoiou a causa de alguém, por favor, coloque a sua mão direita no ombro de quem está na sua direita. Beleza? Não, a mão levantada, desce no ombro. Beleza, ótimo. Agora, todo mundo, a gente está falando de causa, né? Todo mundo que já apresentou uma proposta ou um problema de um tema e de um território, levanta a outra mão. Então, agora a gente está pensando no tema ou no território dessa proposta. Perfeito. Agora, todo mundo que já apoiou ou já contribuiu para melhorar a proposta de outra pessoa, coloque então a mão esquerda no ombro de quem está na sua esquerda. Perfeito. Então, vamos ficar assim um pouquinho, mas agora pode relaxar. Beleza. Agora, a gente falou de pessoas que apontam propostas e problemas. Essas propostas e esses problemas, ou seja, causas, têm temas e territórios. Além disso, as pessoas apoiam e contribuem para melhorar as causas que estão aí no mundo. As pessoas estão fazendo isso a todo momento, usando todas as ferramentas e plataformas possíveis, digitais ou não. Em especial as que não são digitais, porque usam há mais tempo. Isso é tão essencial que permeia a atuação e a participação social na internet e fora dela, de todo mundo que está nessa sala e todo mundo que está lá fora. Esse é o núcleo da ontologia da participação social no Brasil, que hoje já norteia as principais plataformas de web cidadania,
Vote na Web, Porto Alegre CC, Cidade Democrática, Criticar BH e várias outras que almoçaram juntos hoje. Ou seja, todas essas plataformas, por terem o mesmo núcleo e o mesmo padrão de dados, vão se conectar. Por que isso é importante? Porque as pessoas no mundo já estão falando o que está errado, quais são os problemas. Elas já têm as causas, já apontam essas propostas, já apoiam, votam e melhoram as causas no mundo. Se a gente conecta esses dados que estão sendo produzidos e a gente tem uma ontologia, um padrão para esses dados, os governos vão poder ler essa complexidade e vão poder ler o que as pessoas estão falando, as suas causas, as mais apoiadas, e ler quem está contribuindo para melhorar cada uma dessas causas. E isso vai poder influenciar a política pública. Porque isso é um sonho para a gente. Porque aí o cidadão não organizado vai recuperar sua capacidade de influenciar a política pública. Obrigado. Obrigada, Henrique. Vocês percebem que o tema tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos discutindo a agenda futura da participação social. Esse foi o primeiro momento, de novo, que nós nos sentamos para discutir esse tema. Estou repetindo. Que seja só o primeiro, que a gente possa fazer outros, se depender da gente, eles vão acontecer inúmeras vezes. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, nosso secretário nacional de participação social. Desculpa, é de articulação. Bom, o que eu vou apresentar aqui são alguns pontos, não é bem uma síntese, a gente tem a pretensão de fazer uma síntese completa da riqueza imensa que apareceu nesses dias aqui, mas são alguns pontos redigidos por mim e pelo Pedro, conjuntamente, que pretende ser reflexo de uma construção feita a 700 mãos, a gente tem informação que são 350 pessoas, então são 700 mãos, mas redigidas por 4. Então essa tentativa nossa de destacar alguns pontos foram muito reiterados aqui durante esses dias. Em primeiro lugar, para nós apareceu com muita força que a questão da construção de um sistema nacional de participação social não é algo pensado pela Secretaria-Geral, pelo governo Dilma, por um grupo dentro do governo, pela Secretaria de Articulação Social, muito menos. Mas é uma necessidade histórica que está sendo colocada devido ao processo, nessas últimas décadas, de constituição de inúmeros espaços de participação social no país. Uma diversidade imensa de espaço a nível municipal, estadual, regional, territorial, nacional, né? E que hoje essa imensa diversidade, essa pluralidade, essa riqueza, ela se impõe uma necessidade de articulação interna, de sinergia nesses diferentes espaços, inclusive para potencializar a sua força histórica. E para se construir esse sistema, a gente identificou que é importante começar pelo já existente, pelos conselhos, pelas conferências, pelas ouvidorias, pelas audiências, pelas mesas de diálogo, pelas consultas públicas e assim por diante. Existem muitos outros que não foram identificados aqui. E é importante incorporar novos elementos e práticas que surgirão ao longo do processo. A própria construção desse sistema é um processo permanentemente em aberto, incorporando novos processos organizativos, novas práticas políticas ao próprio sistema. Ao se incorporar esses novos elementos e práticas, é importante ter atenção na necessidade do respeito aos sujeitos políticos e às suas culturas, com suas formas próprias de agir, de se comunicar, de interagir, de fazer política. É importante lembrar também que indivíduos que desejam contribuir sem se associar em cooperativas, coletivos, grupos, eles têm esse direito de participar e serem respeitados na sua integridade e sua autonomia. Ao longo da nossa história, o povo brasileiro construiu múltiplas formas e linguagens de participação, muito além da palavra, escrita ou falada.
com o corpo, com a arte, com a música, com o gesto. É importante que a construção de um sistema nacional de participação social contemple, receba, acolha estas múltiplas formas de expressão, de comunicação e de agir politicamente. No período mais recente da nossa história, tivemos a emergência de novas formas de participação, de representação via tecnologia digital. Essas linguagens têm tido muita importância nos processos de mobilização social e de diálogo entre o poder público e a sociedade. A construção de um sistema nacional de participação social deve levar em conta essa realidade das práticas digitais, valorizá-la, incorporá-la e fortalecê-la. Um sistema nacional de participação social deve, respeitando rigorosamente a Constituição Federal, viabilizar, tornar possível que a participação social chegue até os centros estratégicos de definição e decisão política nacionais, onde se decide a respeito da política econômica nacional e a respeito da política de infraestrutura nacional. Um sistema de participação social deve articular, construir sinergias dos espaços de participação a nível federal com espaços estaduais, municipais e territoriais, nos quais acontece, aqui destacaria a importância dessa expressão, nos quais acontece a vida concreta dos cidadãos concretos, com suas necessidades, aspirações, dores, queixas, desejos, sonhos, esperanças, propostas, seus pontos de vista a respeito do mundo, da sua rua ao seu país. Além do reconhecimento da importância dos movimentos sociais e ONGs para a constituição e para a vida do sistema de participação, é fundamental que a concepção do sistema preveja o fomento e o financiamento de seus projetos e ações, sempre respeitando a sua autonomia. A necessária qualificação dos atores governamentais e não governamentais que vão compor o sistema requer uma política e um investimento em programas de formação. A potência da democracia participativa, em reinventar a democracia, supõe uma reforma política capaz de aperfeiçoar os mecanismos desta própria democracia. Por fim, queremos lembrar que estamos buscando construir um sistema nacional de participação social cuja essência democrática deve enfrentar o desafio de uma construção sempre aberta ao cotidiano e à história e às suas contradições. Deve ser horizontal, em rede e poroso à vida social concreta com seus novos atores e formas de organização, e que seja capaz de se reinventar permanentemente. Desejamos aqui renovar o nosso convite a todas e todos aqui presentes e a quem vocês tão bem representam, a enfrentarmos juntos esse desafio histórico de aprofundarmos qualitativamente a democracia em nosso país. É isso. Então, eu só gostaria de reiterar, né, esse convite final. Né? Nós não fizemos esse seminário como um evento para a gente se reunir e depois cada um voltar para o seu lugar sem compromissos. Né? Nós fizemos esse seminário como parte do processo que nós queremos de construção do sistema nacional. Que nós sabemos também que não se constrói nem se finaliza no prazo de 4 anos. Mas que no prazo de 4 anos nós podemos implementar ações, né, que tornem esse sistema uma realidade, ainda que sempre inacabada. Né? Porque esses princípios
Nessas coisas que o Paulo lembrou, mostra isso, que isso vai ser sempre um processo em construção, mas é preciso dar passos seguros, né, para que isso se torne uma realidade. E como foi dito aqui desde o primeiro dia, né, na perspectiva de garantia de um direito humano fundamental, que é o direito à participação, e buscando um nível de institucionalização destas práticas que transforme, de fato, a participação numa política de Estado, né? Então, eu queria, antes de passar a palavra para o ministro Gilberto, agradecer muito a contribuição de vocês, né, tanto nesse processo do seminário, como, enfim, em todas as práticas que vocês estão desenvolvendo e que geram estas ideias e essas propostas aqui extremamente valiosas que vocês apresentaram. A gente pretende se debruçar sobre cada uma delas e fazer uma devolutiva para vocês, né, sobre priorizações, o que é possível incorporar de maneira mais imediata, o que talvez seja a médio prazo, de tal modo que a gente estabeleça, de fato, um compromisso de corresponsabilidade nesse desafio de construir o sistema. Tá bom? Então, queria passar a palavra agora para o ministro Gilberto. Bem, queridas companheiras e companheiros, eu pedi ao Pedro que eu queria vir aqui no final, porque eu gostaria de ouvir, pelo menos em parte, os resultados e as contribuições, as críticas do trabalho desse grupo. Eu só ouvi elogios ao desempenho do seminário e procurei, ao longo desses 2 dias, também ter uma sintonia com aquilo que estava ocorrendo aqui, inclusive com as críticas justas e fundamentadas em relação às atitudes do governo. Então, eu venho aqui numa atitude de ouvir e de respeito. Procurei anotar e o Pedro assumiu um compromisso que eu quero reforçar aqui, de a gente se debruçar agora sobre cada uma dessas proposições e podermos colocá-las em prática na medida, evidentemente, do possível e de que nós fomos capazes e, sobretudo, prestar conta para vocês. Então, eu quero manifestar uma atitude de profundo respeito e de reconhecimento e de gratidão pela generosidade de vocês, de terem se deslocado, ter vindo aqui e dado essa contribuição que faz parte desse processo de construção ao qual nos referíamos na primeira noite já do seminário. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado, de fato, com a maturidade das questões. E nos últimos tempos, eu tenho dito muito isso para Dilma, e ontem nós fomos à noite lá na casa do Lula, que fazia 66 anos, e eu comentava com ele também. Uma das coisas mais impressionantes é você acompanhar o crescimento e o amadurecimento, isso eu digo com muita alegria e muito orgulho, da formulação das nossas lideranças. Quem acompanha os que já passaram dos 60 como eu, há muito tempo essa história, a gente vai vendo como individualmente, lideranças que se projetam, mas também o pensamento coletivo, como os movimentos sociais brasileiros, como as organizações sociais, há muito ultrapassaram a formulação meramente corporativa ou setorizada e adquiriram uma capacidade de olhar o país, de olhar a nação e, de fato, elaborar e contribuir muito para a construção, para a teorização, para a formulação de um projeto coletivo. Quando eu vejo esse moleque veio aqui, o Henrique, cadê o Henrique? Lá de Jundiaí, eu conheci esse moleque, ele era um tampinho assim, ó, filho do Henrique, não é isso? Parrapá. Eu fiquei muito emocionado de ver o cara dando um show de bola aqui. Quer dizer, é muito bonito você ver a florescência, a emergência de novas lideranças e de ver como as nossas lideranças, ao longo do tempo, de fato, amadurecemos. Nós temos que ter muito orgulho disso, porque, insisto, não é a reflexão meramente acadêmica, não é sem nenhum preconceito contra a formulação acadêmica,
Mas não é uma formulação despregada da realidade, é uma formulação a partir da guerra, da luta, do dia a dia, do enfrentamento, dos desafios. Então, gostei muito de uma formulação colocada aqui, de se juntar esse processo com a proposta da reforma política e dessa questão da participação não ser apenas uma política episódica de governo e se transformar, de fato, numa política de Estado. E a gente, sim, na reforma política, ir muito além da necessária e essencial mudança da legislação eleitoral e da política formal, mas também incluir essa dimensão da participação, dos elementos da democracia participativa que devem, sim, constar de um novo Código Brasileiro, de nova legislação da política, contemplando essa participação, como foi dito aqui de maneira muito adequada, como um método, uma concepção e um método de governo democrático. Eu fiquei muito feliz e tocado por essa questão. Queria lembrar a vocês que nós estamos organizando um seminário internacional sobre a questão do marco regulatório entre 9 e 11 de novembro. Eu concordo que essa questão tornou-se dramaticamente emergencial e nós vamos trabalhar muito duro para avançarmos de nossa parte, porque não podemos ficar apenas nas manchetes, de um lado, que procuram criminalizar as organizações sociais, e, de outro lado, numa atitude de governo que, por comodismo e por receio, por medo e por prudência, muitas vezes fundamentada, acaba tomando atitudes meramente recuadas no sentido de desestimular, reduzir e cortar o financiamento público para as nossas organizações. Eu confesso que eu estou muito preocupado com essa questão, já me referi aqui na primeira noite, e nós vamos dar um combate muito duro para que a gente supere muito rapidamente essa fase de agora de fazer uma limpeza no terreno, fazer as distinções. E esse grupo aqui, o que vocês representam, devem nos ajudar, são parceiros fundamentais nessa batalha. A gente deixar muito claro como é viável, como é possível, como é necessária a participação das entidades sociais nas políticas de governo, e, mais do que isso, uma parceria necessária e essencial para a gente cumprir o nosso projeto. Então, vocês contem com esse compromisso, não só da Secretaria-Geral, mas do governo, da presidenta Dilma, para a gente resolver essa parada. Vamos sofrer um pouco, eu já falei na sexta-feira, nós estamos sob um cerco brutal, mas nós vamos atravessar essa voragem, esse cerco, essa tempestade, e vamos chegar, de fato, a um marco regulatório que separe, de fato, o joio do trigo e consiga fomentar muito o trigo que seja necessário para essa fome de participação e de necessidades do povo brasileiro. Eu queria... É isso aí. É isso aí, isso é fundamental para nós. E eu queria terminar dizendo a vocês que é muito importante nós renovarmos o nosso compromisso do fundo do nosso coração com o nosso projeto. E a nossa geração, essa geração que começou lá pelos anos 60, a sua militância, e que foi incorporando depois os mais jovens e até os mais recentes, nós sempre tivemos um sonho, que foi o sonho de fazer com que, com formas mais diferentes, ousadas, menos ousadas, mais revolucionárias, mais reformistas, pouco importa nessas alturas do tiroteio, mas o nosso sonho era conferir um mínimo de dignidade ao nosso povo. Era, de fato, construir uma sociedade onde a dignidade das pessoas fosse respeitada. E as pessoas fossem providas dos mínimos direitos para afirmar essa dignidade, dos mínimos direitos materiais, morais, culturais, espirituais e assim por diante. Tivemos a felicidade de, no governo Lula, com todas as contradições, com todos os problemas, de avançar muito nessa questão da inclusão. Foi muito apaixonante ver como nós fomos podendo levantar o carpete, levantar o tapete da sociedade e permitir a emergência de muitos setores, de muita gente, de muitos seres humanos que estavam na invisibilidade absoluta que a nossa sociedade exclusivista, excluidora, colocava. Vocês não sabem, no meio dessa desgraceira que é ser governo, das angústias e tal,
a alegria e a satisfação de ver grupos emergirem. Eu me refiro aqui, por exemplo, aos catadores de lixo reciclável, aos moradores de rua, às mulheres escalpeladas no norte, aos rancenianos e assim por diante. Das coisas que funcionaram como um estímulo, um combustível para a gente continuar nessa guerra, foram essas, a emergência desses setores, que ainda falta muito para que continuem a sua afirmação cidadã, mas esse foi um... E os números, quando você vê essa coisa de 30 milhões, 40 milhões que deixaram a classe D e E, o que não é uma categoria meramente sociológica, essas pessoas têm nome, é João, José, Maria, que passaram a ter um saco de cimento a mais no final do mês para poder bater aquela laje, o cara esperou 30 anos para poder fazer a casinha do filho, desempilhar a família e poder... A gente sabe que o quanto é importante isso, o quanto é importante a expectativa e a possibilidade de um moleque que estava fora da universidade poder, pelo ProUni, pela expansão universitária, chegar à universidade, o quanto é importante a mãe que viu os filhos passando fome poder dar aquele alimento e ter aquela condição mínima de poder lutar. E nós sabemos o quanto o Bolsa Família gerou de novas iniciativas na economia solidária, de grupos de mães que foram se profissionalizando e assim por diante. Pois bem, eu penso que esse desafio que nós estamos enfrentando, ainda falta muito, temos que ser muito autocríticos, falta muito ainda para a gente conseguir conferir ainda, temos pelo menos 20 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da miséria, portanto a guerra não acabou, ela continua, mas essa outra guerra da inclusão da dignidade da participação, da configuração da participação de um método de governo efetivamente democrático, eu acho que aí, da mesma forma que enfrentamos, eu diria, esse primeiro embate, nós temos que enfrentar com o mesmo entusiasmo e com o mesmo ardor esse desafio de enfrentar o preconceito, de enfrentar o formalismo governamental, o verticalismo, o autoritarismo e a burocracia que muitas vezes nos pega. A gente começa a usar essas porras dessas gravatas, começa a achar que é o dono do mundo, que sabe tudo, que pode tudo, que a medida provisória resolve tudo. Então, a gente tem a obrigação de comprar esse desafio, de que também ao longo desse nosso governo nós consigamos dar passos concretos nessa nova inclusão, que é a inclusão da participação social efetivamente com política de Estado. Já falei demais, muito obrigado, boa viagem a vocês todos e obrigado pelo trabalho, parabéns ao Pedro, Paulo e companhia por esse sinal. Pois não, companheiro? Pois não? A mesa concede a palavra ao companheiro, vamos lá. Companheiros e companheiras, algumas entidades já signatárias escreveram, inclusive com a proposta de um grupo, a proposta de um manifesto ao povo brasileiro em defesa da democracia e de participação social e combate à criminalização das ONGs e entidades populares do país. Eu queria ler rapidamente, nós sou membro da CONAN, da Confederação Nacional de Associações de Moradores, esse documento já está subscrito também pela Central dos Movimentos Populares, pela União Nacional de Luta por Moradia e pelo Movimento Nacional de Luta por Moradia, pela CTB e outras entidades que estão aqui presentes. E a companheira Aldenora vai estar ao fundo para as demais entidades que querem ser signatárias desse documento para que a gente possa publicá-lo. Queria ler rapidamente, 2, 3 minutos. Então, manifesta ao povo brasileiro em defesa da democracia e da participação social. Os signatários do presente manifesto, líderes de organizações populares de diversos segmentos da sociedade, dirigem-se ao povo brasileiro para rechaçar os ataques das forças conservadoras do país, particularmente de parte da mídia monopolizada, que, a pretexto de defender a ética e a moralidade na gestão dos negócios públicos, condenam sumariamente a prática democrática e a justa celebração de convênios e parcerias entre os movimentos sociais e os poderes públicos constituídos, em especial a União. Essas parcerias, todas elas estribadas nos mais altos valores democráticos e devidamente controladas pelos órgãos oficiais de fiscalização, reforçam a profundidade e amplitude da ação do Estado, ampliam a prática democrática dos governos e contribuem para o amplo desenvolvimento do país com crescimento econômico e justiça social. É preciso denunciar a propaganda ideológica em curso que manipula a informação com suposta neutralidade de interesses, invertendo a ordem dos fatos, transformando as vítimas em algozes. O que é preciso denunciar de fato é que os donos do poder, aqueles que vitimaram a sociedade brasileira por 500 anos, sempre em nome de seus interesses pessoais, de famílias ou grupos econômicos, estão altamente descontentes com a transformação social e econômica em curso no Brasil.
Não só a ascensão social e econômica dos de baixo, mas o empoderamento destes, através de sua auto-organização, tem assustado e acuado os interesses da minoria que mandaram e desmandaram nesse país. Cabe-nos anunciar à sociedade brasileira que esse movimento engenhoso, que busca a deslegitimação e criminalização dos movimentos sociais, é parte integrante de uma arquitetura planejada daqueles que sempre tiveram o Estado brasileiro a seu serviço. A tentativa permanente de questionar a autonomia dos movimentos sociais, criminalizando as entidades da sociedade civil e, mais recentemente, as relações destas com governos democráticos e populares, tem como pano de fundo promover um grave retrocesso democrático e está na contramão do atual modelo de desenvolvimento em curso no país, amplamente aprovado pelo povo brasileiro com a eleição do presidente Lula, sua reeleição e a condução da sucessão deste projeto com a vitória da presidenta Dilma Rousseff. Nossa luta deve e irá avançar. As calúnias, a tentativa de golpe nas conquistas do povo brasileiro serão respondidas à altura nas ruas e nas redes sociais por nossa ação militante e a organização de nossas entidades. Permaneceremos construindo, potencializando e aperfeiçoando um sistema de participação social que atribua cada vez mais vínculos de cooperação entre a sociedade civil e o Estado. Denunciaremos e combateremos toda e qualquer forma de retrocesso, seja pelos ataques infames da mídia golpista e monopolizada, ou dos partidos e entidades daqueles que querem recolocar o Estado brasileiro a serviço dos seus interesses particulares, que negam as urgências da sociedade brasileira, como também de possíveis recuos dos governos que sejam pautados por esse ataque violento e calunioso. Brasília, 28 de outubro de 2011. Parabéns por esse manifesto. Eu acho que é importante dar esse combate. Muito obrigado. Todos que quiserem assinar no fundo da sala, lá, por favor. Pessoal, alguém esqueceu um casaco que está com uma carteira de trabalho dentro. Está aqui na frente, viu? E não se esqueçam de pegar os certificados do seminário, que já estão disponíveis na saída. Estão encerrados os trabalhos do primeiro Seminário Nacional de Participação Social. A todos uma boa tarde e bom retorno.